A mim cabe, hoje, de uma maneira talvez mais sucinta, falar do Tribunal do Júri. E o que é o Tribunal do Júri, para quem vos fala? É o clímax. É o momento maior. É o momento da glória, em que aquele determinado ser humano depende exclusivamente do seu saber jurídico, da sua capacidade de argumentação. E se alguém me pergunta, doutor Jabbour, o Tribunal do Júri deve ser extinto? Eu respondo rápida e energicamente que não. E vos explico. É melhor ser submetido a julgamento por 7 pessoas leigas do que ser julgado, eventualmente, por alguém comprometido e que não responda aos anseios da justiça. E nós estamos vendo hoje o que é o comprometimento. O comprometimento tira a segurança, desvia de foco. E isso é absolutamente lamentável perante a justiça criminal do nosso país. Algumas coisas nós estamos voltando para trás. Nós estamos nos esquecendo das regras para assimilar as exceções com resultados absolutamente negativos. A primeira sugestão que eu dou e é o que a gente desenvolve no nosso escritório, é o fazimento desta ficha. Ela é absolutamente simples. E aqui está o segredo dela. No momento em que você pretende saber quem são os pais, vêm as respostas. Doutor, eu não tenho pai. Doutor, eu não conheço meu pai. A minha mãe nos deixou com tenra idade. E aqui começa a solução artesanal. Daqui para o histórico. Por que o histórico? Porque nós não temos capacidade de aglutinar tudo aquilo que o futuro cliente deseja. E mais, o histórico é a nossa proteção absoluta. Porque no momento em que você o colhe, o cliente não pode dizê-lo lá na frente que não era aquilo que ele queria. Nós fomos representar o Brasil na Venezuela. E lá, a Ordem dos Advogados da Venezuela exigiu que todos os advogados daquele país vizinho ficassem obrigados a desenvolver o histórico, que é a garantia, em última análise, do advogado e do cliente. E também eu sugiro que esse histórico seja o mais explícito possível, para que lá na frente não se cometa enganos ou segmento de caminhos que não satisfaçam. O que mudou recentemente no Tribunal do Júri? Algumas coisas boas, mas outras absolutamente más. E me perguntam por quê? Porque no Congresso falta quem conheça em profundidade o direito.
E muitas vezes uma lei ali é promulgada nas trocas das emendas. É uma vergonha, compromete o nosso país. E o que foi interessante? A modificação de como a instrução penal deve se proceder. Antigamente, o cliente era interrogado em primeiro lugar. Hoje não. Pela nova sistemática, ele é ouvido, se o quiser, porque pode ficar calado, depois da colheita da prova, tanto da acusação como da defesa. Esse foi um avanço. O que voltou para trás, essa tentativa de interrogar o seu cliente à distância, numa cabine, como se aquele magistrado tivesse medo de enfrentar aquela situação. Eu vos pergunto, por que ele prestou concurso? Para ficar, como está acontecendo agora de bermuda, na fase do digital, e só comparece nas audiências? Brasília já é assim, ninguém chega no ministro, tem que ir no assessor ou na assessora. Aqui no Tribunal de Justiça também é difícil, quando se vai entregar um memorial, acabaram os embargos auriculares. Quando a gente, em alguns minutos, passava para aquele magistrado o teor da tese e o que aquele advogado pretendia. Outra coisa que eu não aceito e mudei no nosso escritório: é humanamente impossível fazer um júri sem o seu cliente ao lado. É a presença moral, mesmo que ele seja reconhecidamente culpado, a presença dele é de extrema importância. E o que é que nós decidimos? Só se colhe a procuração para a fase de instrução. Se ele for pronunciado, novas conversas e a segurança que ele não vá se evadir. Porque é muito comum, São Paulo abriga pessoas dos mais diversos estados. E quando você vai procurá-lo, ele já mudou-se para o lugar A, para o lugar B e para o lugar C. Então nós, no nosso escritório, ação penal ordinária, tudo bem. Júri, até o final da instrução. Se for pronunciado, novas conversações, para que a gente se assegure efetivamente que aquele cliente não vai desaparecer. Cuidado com isso. O que também melhorou, não há mais necessidade do libelo. Pela lei antiga, libelo acusatório, vinha para a defesa. Nós sempre, era por norma, quando ainda existia essa figura, dizer que o libelo ia ser contrariado no plenário. E por quê, perguntam as minhas jovens e os meus jovens? Para não dar abertura de tese para o promotor público. Ele era obrigado a dizer qual era a tese. E a defesa, se inexperiente e se não prestasse atenção, também abria a sua tese. O que eu não aconselho. Tudo que for possível, cada uma de vocês, ou cada uma de vocês, dos senhores, se calarem fora dos autos, nenhum tipo de entrevista. Porque qualquer palavrinha que a gente diga, era por ali ou por lá que o promotor se desenvolve. Pela primeira vez na vida de quem vos fala,
Quando do andamento do júri dos irmãos Cravinhos, a imprensa que vinha ao nosso escritório, e a maior parte ficava para minha Gislene, eu pura e simplesmente respondia que nós não íamos discutir no plenário a tentativa de uma absolvição impossível, para que os jurados futuros já ouvissem e lá na frente não houvesse censura. Nós iríamos discutir só o posicionamento de cada acusado, da jovem que arquitetou e dos nossos 2 clientes. Então, é preciso extremo cuidado para que o promotor não se aproveite em nenhum momento de uma eventual fragilidade da defesa. Outras mudanças no tribunal do júri. Eram 15 os jurados. Hoje este número passou para 25. Eu aconselho quem resolver fazer júri que um mês antes do julgamento, é obrigatório, está na lei, que se conheça a relação dos jurados. Me perguntem por quê. Porque quem segue ciências exatas tem 90% de possibilidade de condenar o seu cliente. As religiões, eu não vou dizer como voto ao católico, ou espírita, ou evangélico, mas elas têm caminhos diferentes. Então, em sabendo qual é o quadro de jurados, vai saber qual é a profissão, vai saber, eventualmente, alguma característica que cada um desses jurados tenham e que possam interferir no julgamento que se avizinha. Extremo cuidado também na escolha dos jurados, principalmente quando a pessoa que vai ser julgada é homem ou mulher. Sendo homem, de preferência, escolher pessoas que tenham profissões mais sensíveis, advogado, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, porque estes vão ter capacidade maior de entender o problema de cada um. O júri, eu o comparo a uma mulher grávida, que quando dá à luz, perde o cálcio em favor do seu filho e precisa ir a um odontológico. Com relação a nós, há esgotamento absoluto. Há júris que a gente fica por toda semana. Reflexão em cima de reflexão, porque ali está sendo julgado alguém que merece o nosso respeito. Não leve a mal o que eu vou dizê-lo agora. A postura do advogado. A Gislene, quando começou a advogar comigo, eu fazia uma observação. Filha, você vai às delegacias, você vai aos tribunais, aos fóruns. Cuidado com o seu traje. Não provoque o homem, que é um animal difícil. Veja como ela veio, num traje solene, até em respeito a cada um de vocês. Então, o traje, a postura, esse elemento transparente, é lógico que eu não vou discutir com aquele que gosta do cabelo comprido, ou daquela que gosta de mais joias ou menos. Mas eu já ouvi de magistrados que eles prestam atenção neste detalhe. Então não custa chamar atenção.
não é porque eu estou fazendo essa colocação, aquele ou aquela não se vista ou não apareça da maneira que melhor lhe aprouver. São observações de anos e anos. Júris e mais júris. Houve um júri que nós fomos fazer no antigo prédio da Avenida Afonso Celso, e nós, ao entrarmos na toalete, nos deparamos com um senhor que até então nós não conhecíamos. Bateu nas nossas costas e disse: o senhor é o policial militar que me ajudou. Muito obrigado, hein? O que ele levou de pancada, porque ele me confundiu, permitiu até que o escritório colhesse um resultado espetacular, partindo da tese que ele, presidindo o inquérito, não ter conhecimento quais as pessoas que direta ou indiretamente o auxiliaram, realmente comprometeu o teu trabalho. Muito cuidado também para que cada um esgote tudo, independentemente se foi absolvido ou condenado. E acreditem no impossível. Eu dou aqui um exemplo recente. 33 mineiros abaixo 500 metros do solo. E eles voltaram para a superfície. E quando chamaram o líder para que ele o fizesse em primeiro lugar, ele disse: serei o último se vivo estiver. E quando perceberem que aquele colega ou aquela colega tem maior saber jurídico, é absolutamente normal, se igualem na disciplina, se igualem no esforço, se igualem no compromisso assumido com aquele determinado cliente. Pelo menos estabelece uma determinada igualdade. Eu gostaria, eventualmente, de ser indagado por alguém presente, e que seria uma alegria, antes de eu passar, porque eu tenho que dividir meu tempo, ainda que eu volte. Se alguém tiver alguma indagação, que o faça, que para mim seria motivo de extrema alegria tentar responder. Indague.
Primeiro, eu sugiro que aquele que definitivamente queira partir para o tribunal do júri comece a assistir determinados julgamentos. Posicionamento, postura. Nós fomos fazer o júri do Osmani Ramos em Itapecerica da Serra. Aquele jurado dormia, o outro estava longe. Então, voz alta, firme, provocativa, para que ele se integre ao julgamento. Quando eu disse que há um mês se colhe, eu me estendo, e os senhores tenham cuidado nisso, já há empresas especializadas dando traços maiores a respeito de cada jurado. Não comparativamente, o governo enfrentou há poucos dias a problemática do Serasa, entrando na vida pessoal de cada um. Então, existe empresa especializada. O que é importante, independentemente destas eventuais perguntas, é atenção. Num outro júri que fizemos em São Carlos, eu achei que duas jovens eram muito moças para participarem. Quando fomos para o almoço, o promotor, que era professor de Direito Ambiental, me disse: como é que o senhor sabia que elas eram minhas alunas? Nós ganhamos de 5-2 e perderíamos se as duas tivessem sido escolhidas. É lógico que entra também a sorte. Ninguém pode fugir dela. Mas é preciso que você se prepare convenientemente, até psicologicamente. Eu aprendi a cultivar as minhas vitórias e as minhas derrotas, por um motivo muito simples. Porque eu esgoto tudo, absolutamente tudo, em favor do meu cliente. Então a minha consciência fica tranquila. Agora, é lógico que há questões que devem ser discutidas após o julgamento. Irmãos Naves, erro judiciário, que levou mais de 40 anos, porque a Globo entrou para resolver, porque aquele militar que foi acusado como morto estava numa fazenda nas proximidades de Belo Horizonte, escondida. E os irmãos, a mãe morreu, o pai morreu, e um deles acabou sucumbindo. Então vos pergunto, que vitória é essa? Vitória que não tem gosto? Vitória que vira amarga? E também as ações rescisórias. E eu queria também falar uma coisinha sobre a problemática do habeas corpus. Cuidado com ele. Pode-se impetrar quantos quiser, desde que os motivos sejam diferentes. Só que, se o habeas corpus for para instância superior, existe uma Câmara que, se rejeitar, vai determinar a descida com um acórdão, praticamente discutindo a matéria em primeira instância. Mandado de segurança, lá com prazo 120 dias. Habeas corpus, cuidado, porque ele é muito pequeno. Cuidado. É lógico que eu já vi colegas, não vou declinar nomes, não, eu faço o habeas corpus por X. Ele faz, realmente, aparentemente está correto. Mas e o conteúdo? E a redação? E o resultado? Cuidado com os habeas corpus. Da mesma maneira, mandado de segurança, que é uma outra esfera. Então eu acho, terminando de responder a sua pergunta absolutamente correta, é que a gente acaba ficando sabendo de determinados detalhes daquele determinado jurado ou daquela determinada jurada. A sua pergunta é coerente, só que ela tem que ser
extremamente cuidadosa. Entende? Extremamente cuidadosa. É esgotar. Você tem que ser sempre uma advogada ou um advogado com letras maiúsculas, justificando a carreira que você escolheu. E se há justiça nesse país, é porque nós a administramos. Eu sempre dou um exemplo corriqueiro. A lei do inquilinato, que foi um caos na França, há 30 ou 40 anos, quando o governo a promulgava, havia um último artigo. Ela será regulamentada dentro do prazo de 60 dias, porque nem eles sabiam a eficácia da lei. E naqueles 60 dias seguintes, nós, advogados militantes, é que nos incumbimos de aprimorá-la para que pudesse proteger a nossa sociedade civil. Este é um ponto extremamente importante. Outro ponto importante, as características do promotor que você vai enfrentar. Ele é técnico. Minha filha, por exemplo, é essencialmente técnica. Ele é vaidoso. Tem assistente. Então, são particularidades para aquele que quer fazer júri, tem que levar em conta. Porque elas são fundamentais e podem determinar, sim, resultados. Não sei se eu satisfiz, mas procurei chegar perto. Não, de forma alguma, eu estou aqui para isso. Os processos que correm no nosso tribunal são sigilosos. Então nós somos proibidos. Agora, existe um caminho. Não vou ensiná-lo, mas vou referendá-lo. Pedir àquela autoridade, no caso, desembargador, juiz de direito, a expedição de ofício, para que eventualmente forneça peças, dê os resultados. Aí depende do nosso tribunal. Não é, meu querido Rui? Mas é um caminho. É como quando eu não encontro a pessoa, eu vou para o Tribunal Regional Eleitoral, eu vou agora para a Delegacia do Imposto de Renda, acreditando que aquele endereço esteja atualizado. Tem que esgotar. Esgotou? Você pode dormir tranquilo. Nunca se esmoreça. Nunca achou que não deu. Eu vou fazer alusão porque você me provocou. Houve um desvio do gerente do Banco Estado do Paraná, Brigadeiro com a Paulista. O tio veio nos consultar. Eu disse, fulano, reponha o dinheiro na conta corrente de cada um, não extingue o crime, mas atenua. E manda o seu sobrinho falar comigo. Tinha e tem, hoje deve estar na faixa de uns 50, tinha 47 anos mais ou menos e veio falar conosco. Nessa ficha ele disse, não conheço meu pai. Aí fizemos o histórico, ele disse, meu ídolo é meu filho de 7 anos, o contrário. Aí chamei o tio e falou, aqui é caso de interdição judicial. Ele não vai aceitar. Falei, então o senhor procura outro. O que aconteceu? Entramos numa das varas da família, o juiz deu a liminar, comunicou o INSS, o banco já não pôde mais despedi-lo por justa causa, e o tio e ele deram liberdade para que nós negociássemos com o banco, porque deu invalidez e ele perdeu a saúde mental aonde? No banco. Um dos colegas da Gislene e do Gilberto soube, pediu a matéria. O Pedro, não é, Gislene? O que aconteceu? Defesa de tese,
foi aprovado por unanimidade com esse material que o escritório deu. Em razão da ficha e do histórico. Isso é uma alegria muito grande. Isso faz a gente continuar advogando com extrema vontade. Pois não. Você que me proporcionou um momento de conviver com os quase formados, não é? Isso é alguma coisa que também no campo intelectual nos realiza. Eu é que agradeço a oportunidade também de conversar com você, recebê-lo no meu escritório, passar elementos, sugestões, entrega dos meus livros, entende? Isso é coisa que a gente faz com prazer. Presta atenção, nós fizemos 4 ou 5 casos para Osmani. Algumas ações ordinárias aqui, uma delas quando ele saiu vestido de guarda, a outra que ele precisou ser operado com urgência na Beneficência Portuguesa às 3 horas da madrugada, porque o doutor Antônio não queria que a imprensa o soubesse. Um outro caso de drogas envolvendo um médico famoso daqui, quando o médico resolveu não reconhecê-lo, e finalmente o júri. A promotoria indicou 4 promotores para fazer a acusação. Osmani era e é uma pessoa extremamente difícil, com uma personalidade fora do comum, inteligente, e que teve a capacidade de substituir o Ivo Pitangui naquela operação que ele se propôs a fazer da senhora Clabin. Ele não só consertou o nariz dela, como se tornou próximo dela e recebeu dela um brilhante de 18 quilates, que depois, como pagamento de honorários, veio para o nosso escritório. Neste júri, comandado e presidido pelo doutor Walter Fanganiello, lá em Tapicerica, a dificuldade foi enorme, a ponto de, ao depois dele ter sido interrogado, tomem cuidado, ele tentou começar a fazer a sua própria defesa. O doutor Walter cortou, entende? E aí depois começou a mascar chicletes. E aí ele foi retirado da sala. Mas o que aconteceu de importante? Neste processo, só havia uma testemunha, que era o porteiro do motel. Um afro, entende? E na leitura das peças, porque eu não fiz a instrução, eu me apercebi que a polícia, a autoridade policial, cometeu um erro que seria fatal. O qualificaram sem identificar um documento, seja carteira de trabalho, cédula de identidade, CPF, o que fosse. E aí eu pedi para o promotor provar que ele era ele. E ele perdeu, inclusive, a calma. E haviam outros 2 detalhes, que a altura do Osmani e a coloração não batia com a figura do suposto acusado. E eu costumo usar aquele método que as costureiras usam, para no tribunal do júri medir. E eu pedi para que ele viesse me ajudar. E ele, ingênuo, falei, eu tenho cabelos brancos, não tenho mais forças, venha me ajudar a medir. Mas o que o senhor está querendo?
Daqui a pouco Vossa Excelência vai sabê-lo. E aí eu fui obrigado a dizer que ele era o palhaço naquele instante. E o desmoralizei porque disse: o senhor não identifica essa testemunha, mas ao final do mês vai religiosamente receber do Ministério Público. E juntei um livro que a Marisa Raja Gamalha tinha escrito, Meu Amor Bandido, que era a triangulação entre o Osmani, ela e esse que é senador hoje, Francisco Dornelles, do estado do Rio de Janeiro. Ele ameaçou nos processar, mas o livro era dela, não era meu. Fizemos o... Por quê? Também um outro detalhe. Quando partir para a negativa, você tem que saber usar as horas. Então tem que conseguir um volume de argumentos para você usar aquele determinado tempo que você dispõe. Aí o que é que aconteceu? Os jurados entenderam de absolvê-lo por 4-3, porque não havia ficado caracterizado que ele teria sido responsável pela morte daquele que dirigia o seu avião.